beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vim aqui falar sobre o livro Dragões de Éter, na verdade, o livro Caçadores de Bruxas, da série de livros Dragões de Éter, do autor brasileiro Rafael Dracun, ou Dracun, mas eu vou falar Dracun, eu acho, não sei como que se fala, eu vou falar Dracun. Que é o segundo livro nacional que a gente vê aqui no vlog. O primeiro foi o Círio Velho, do autor Walter Tierno, há alguns vídeos atrás. E agora eu resolvi falar sobre esse livro aqui que trata sobre fantasia. Eu tava muito curioso para saber a história da série Dragões de Éter, porque aqui no Brasil dificilmente você acaba encontrando um livro de fantasia de autores nacionais. No caso, tem, por exemplo, o André Bianco, que escreve sobre vampiros, o Eduardo Spohr, que escreveu sobre anjos, demônios, mais sobre fantasia mesmo, esse lance mais medieval, assim, infelizmente não tem muita coisa sobre. Eu, pelo menos, não conheço nada, ou melhor, não conhecia nada, até acabar conhecendo o trabalho do Rafael Dracun com a série Dragões de Éter e com o livro chamado Caçadores de Bruxas, que é o primeiro livro dessa série. E no caso, eu acho que o Rafael ele estreou de uma maneira estupenda nesse universo fantástico, que são esses tipos de livros mais voltados para o público infanto-juvenil, que é um gênero que eu gosto bastante, que eu curti muito na escrita do Rafael Dracun nesse livro aqui, Caçadores de Bruxas. Essa edição que eu tenho aqui é a última edição lançada, que foi lançada pela editora Leia. Ela mantém o mesmo padrão de todos os livros, basicamente, da editora Leia, que, assim, é um livro normal. Ela tem alto relevo aqui na capa, no título com verniz, e acho que basicamente isso. Também tem orelhas e as páginas são amarelas. O único detalhe desse livro é que na capa de trás não tem sinopse, e isso talvez seja uma curiosidade que deixe o livro mais interessante ou menos interessante. Eu comprei esse livro porque eu queria muito saber a história, porque eu via várias pessoas falando muito bem sobre ele, sobre a escrita, coisa e tal, mas eu não sabia a história, do que se tratava realmente. Eu, pessoalmente, não gostei muito dessa capa, eu achei que ela poderia ser muito mais criativa. Esse vermelho, laranjado aqui na capa, ele induz você a pensar que, sei lá, talvez uma labareda de fogo ou alguma coisa do gênero, mas a capacidade que a Leia tem de criar capas fodas, como as próprias capas das Crônicas de Gelo e Fogo, é muito maior, assim. E eu acho que ela poderia ter feito melhor nessas edições dos Dragões de Éter, assim como ela fez no último livro do Rafael Dracun, que é o Fios de Prata, que é uma capa muito foda. Eu tive vontade de comprar o livro só por causa da capa, porque ela é muito bonita, dá muita vontade de ter o livro, sei lá. Então, essa é a minha única crítica à construção do livro, que é bem padrão, tirando a capa que eu não gostei. Sobre a história, sobre o enredo do livro Caçadores de Bruxas, eu posso dizer que o autor ele me surpreendeu bastante. Como eu não sabia muito sobre a história, porque nenhum lugar dizia sobre a história do livro, quando eu comprei, eu achava que eu fosse realmente ver alguma coisa sobre dragões e, sei lá, e bruxas, cavaleiros de dragão correndo atrás de bruxa e coisas do gênero. Só que eu percebi que não tem nada disso. Na verdade, ele é um livro de fantasia, mais ou menos medieval, só que ele não parte muito, assim, pra essa ideia de realmente fazer um livro com história medieval, tudo certinha. A ideia do Rafael nessa obra foi fazer um livro que remetesse basicamente à nossa infância. Eu revivi minha infância lendo Dragões de Éter, porque ao invés de ele focar entre batalhas de reis, de reinos, exércitos brigando, não, é um livro basicamente de conto de fadas, e foi isso o que mais me surpreendeu. Ele conseguiu mesclar de uma forma muito legal todos os contos de fadas da minha infância, basicamente, junto com outras coisinhas mais de cultura pop, e isso que eu acho que deu o tom único da série Dragões de Éter, porque até agora, basicamente, os livros de literatura medieval que eu já tinha lido, de fantasia até mesmo medieval, sempre tinham brigas de exército, ou um reino querendo acabar com o outro. Aqui não é muito bem desse jeito. Parece que ele tentou pegar tanto a galera infanto-juvenil, que tá começando a ler agora,
com histórias de contos de fada, como aquela galera lá da década de 80 e de 90 que cresceu ouvindo falar sobre esses contos e ouvindo falar sobre várias outras referências que ele traz nesse livro e que são referências muito legais. Por exemplo, aqui ele tentou juntar vários elementos da nossa infância, como Chapeuzinho Vermelho, Peter Pan, João e Maria. Eu anotei mais algumas coisas aqui. Capitão Gancho, Branca de Neve. Capitão Gancho é do Peter Pan, né? Enfim, ele conseguiu juntar de uma forma muito bacana todos esses elementos da nossa infância e transpor em uma história só para esse livro, o que foi bem legal, até mesmo porque ele deu uma maior profundidade para esses personagens que a gente já conhecia, desenvolvendo traços de personalidade, essas coisas, e inserindo dentro de um outro enredo muito maior de um mundo etéreo, como ele chama, que é o mundo de Nova Éter, que é o continente de Nova Éter, que é o continente do livro Dragões de Éter, Caçadores de Bruxa. É meio que nessa pegada, assim. Eu não vou contar muito da história, porque eu acho que é uma das intenções do livro ou da editora não passar muito da história para vocês ficarem curiosos em ler o Dragões de Éter, mas o livro tem justamente essa pegada mais infanto-juvenil que é muito bacana. E não é nem por isso que eu diria para um adulto não ler, porque sei lá, se você tem 20, 30, 40 anos, você vai ler Dragões de Éter e vai se relembrar de histórias lá da sua infância. Se eu fosse comparar esse livro com algum dos livros que eu já li sobre fantasia, mais nessa pegada medieval, não teria nada a ver com Guerra dos Tronos, nem com o Rei do Inverno. Eu até tive um grande choque, assim, não choque, mas foi muito engraçado, porque eu acabei de ler o Rei do Inverno e lá o rei, ele estuprava as mulheres e era sangue voando pra todo lado. Enquanto aqui, como é um conto de fadas, o príncipe, no caso, né, ele é um príncipe mesmo desses contos de fadas, e é todo cavaleiro, e é todo honroso, coisa que não era nada disso no último livro, mas, enfim. Se eu fosse comparar esse livro aqui com algum livro que eu já li nesse tema, eu compararia com o livro do Eragon, porque ele é mais infanto-juvenil também, mas é uma leitura muito agradável, muito fluida, que te dá vontade de ir lendo e lendo e lendo cada vez mais. Não que a história seja parecida, nem nada disso, até mesmo porque de dragões, o Dragões de Éter não tem nada, pelo menos no primeiro livro, que é o Caçadores de Bruxa, mas essa escrita mais fluida, é bem jeitão Eragon mesmo, e eu acho que é até mais fluida que o do Eragon, porque aqui tem um fato interessante desse livro, que o autor, ele conversa com você, assim, a intenção dele é transmitir realmente o que ele tá pensando naquela hora, ele mesmo te induz a pensar por alguns caminhos, o que você pode achar que não é interessante, mas nesse caso ficou muito bacana, até mesmo pelas tiradas que o autor faz com a história em determinados pontos da narrativa. Tanto que já nesse ponto eu achei a narrativa um tanto quanto parecida com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então eu acho que no final das contas eu diria que a escrita do Rafael Dracun nesse livro aqui seria uma mistura de Christopher Pauline com o Eragon, com o Douglas Adams, do Guia do Mochileiro das Galáxias, acabando numa personalidade própria de escrita, que foi o Dragões de Éter. E nisso eu até separei um trecho aqui da leitura que eu morri de rir com a escrita do autor, vou ler aqui pra vocês. Deixe-me antes contar a aparência física do príncipe, o que ainda não fiz realmente porque não gosto de perder tempo descrevendo homens. Príncipes ou não, enquanto ainda existe toda uma história a ser narrada. Mas, se é necessário que seja feito então. Tratava-se de um príncipe de cabelos claros, lábios finos, quase imberbe, estatura mediana, braços trabalhados em horas de treinamento excessivo com profissionais do pugilismo do reino e um rosto, diziam as plebeias, de bebê. Outras coisas ainda diziam as plebeias sobre ele, mas muito já me excedi na descrição desse príncipe. Esse é o tipo de leitura que o Rafael traz e que acaba sendo cômica às vezes, mas é uma leitura muito fluida e muito dinâmica e muito engraçada, que eu gostei bastante. A leitura em si, ela é um pouco travada no começo, eu confesso, até a página 100 mais ou menos, porque até todo aquele lance que... Mas na maioria dos livros tem isso, de o narrador apresentar todos os personagens, e como é um mundo novo, você acaba não conhecendo nada sobre a história, ou sobre o passado dessa série, o que acaba fazendo com que o autor tenha mais trabalho ainda para te envolver na trama, mas depois que passa
essa parte de apresentação que até mesmo não é tão chata assim, porque aí você vai pegando aqueles lances que ele vai te dando daquelas contos de fadas de quando você era pequeno, mas ele é um pouco arrastado no começo e a ação parte mesmo a partir da página 150, 200. Fora isso, é um livro muito bacana, é o tipo de livro que se tivesse, sei lá, a camiseta vendendo, escrito Dragões de Éter, eu compraria uma, porque por mais que as pessoas possam ter tido opiniões diferentes sobre a história do livro, não há dúvidas que o livro, ele realmente é muito bem escrito. Quem nos dera se os professores de literatura utilizassem esse tipo aqui de literatura nacional nas aulas de literatura, e não aqueles museu do século passado lá pra gente ler. As crianças vão ser muito mais felizes e eu acredito que iam ter muito mais leitores saindo lá do berço da, sei lá, terceira, quarta, quinta série e aprendendo a gostar mesmo de literatura, gostar de ler livros com uma série como Dragões de Éter, por exemplo, que com certeza agradaria muito esse público. Eu acho que é isso, acho que o vídeo ficou muito comprido, mas é um livro muito bacana, eu espero que vocês leiam. Eu acho que eu só falei bem dele aqui, né, mas... e só tem isso mesmo pra falar. Eu espero ler muito rápido a continuação dele, tem mais 2 livros, e eu acho que parece que o Rafael vai lançar mais um outro ainda, mas enfim, é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu demorei pra fazer um pouquinho o vídeo, mas tá bem corrido, eu já expliquei pra vocês nos outros vídeos, e eu acho que por enquanto é isso. Até a próxima!